Nosso estudo de hoje é a lição 4 do livro Seara dos Médios, Ante a Mediunidade. No trato da mediunidade, não andemos à cata de louros terrestres, nem mesmo esperemos pelo entendimento imediato das criaturas. Age e serve, ajuda e socorre sem recompensa. Recordemos Jesus e os fenômenos do Espírito. Ainda criança, ele se submete no templo, ao exame de homens doutos que lhe ouvem o verbo com imensa admiração, mas a atitude dos sábios não passa de êxtase improdutivo. João Batista, o amigo eleito para organizar-lhe os caminhos, depois de vê-lo nimbado de luz em plena consagração messiânica, ante as vozes diretas do plano superior, envia mensageiros para lhe verificarem a idoneidade. Dos nazarenos que lhe desfrutam a convivência, apenas recebe zombaria e desprezo. Dos enfermos que lhe ouvem o sermão do monte buscando tocá-lo ansiosos na expectativa da própria cura, não se destaca um só para segui-lo até a cruz. Dos 70 discípulos designados para mistérios santificantes, não há lembrança de qualquer deles na lealdade maior. Dos seguidores que comeram os pães multiplicados, ninguém surge perguntando pelo burilamento da alma. Dos numerosos doentes por ele reerguidos, a bênção de saúde, nenhum aparece nos instantes amargos para testemunhar-lhe agradecimento. Nicodemos, que podia assimilar-lhe os princípios, procura-lhe a palavra na sombra noturna sem coragem de liberar-se dos preconceitos. Dos admiradores que o saúdam em regozijo, na entrada triunfal em Jerusalém, não emerge uma voz para defendê-lo das falsas acusações perante a justiça. Judas, que lhe conhece a intimidade, não hesita em comprometer-lhe a obra diante dos interesses inferiores. Somente aqueles que modificaram as próprias vidas foram capazes de refleti-lo na glória do apostolado. Pedro, fraco, fez-se forte na fé e, esquecendo a si mesmo, busca servi-lo até a morte. Maria de Magdala, tresmalhada na obsessão, recupera o próprio equilíbrio e, apagando-se na humildade, converte-se em mensageira de esperança e ressurreição. Joana de Cusa, amolecida no conforto doméstico, ouvida as conveniências humanas e acompanha-lhe os passos sem vacilar no martírio. Paulo de Tarso, o perseguidor, aceita-lhe a palavra amorosa e estende-lhe a boa nova em suprema renúncia. Não detenhas assim qualquer ilusão à frente dos fenômenos mediunímicos. Encontrarás sempre por toda parte muitas pessoas beneficiadas e crentes como testemunhas convencidas e deslumbradas diante deles, mas apenas aquelas que transfiguram a si mesmas, aperfeiçoando-se em bases de sacrifício pela felicidade dos outros, conseguem aproveitá-los no serviço constante em louvor do bem. O Emmanuel tem uma capacidade de chamar a gente para reflexão tão profunda que às vezes até surpreende demais a gente. O Emmanuel começa o estudo de hoje pedindo para cada um de nós para que a gente tenha uma descrição muito grande com relação à mediunidade, que a gente não espere os louros, as recompensas, os reconhecimentos terrestres e também nem o entendimento imediato também das pessoas que estão convivendo de maneira direta ou indireta com a gente. Que quando a gente se reconhece nessa condição da mediunidade, ele fala, age e serve, ajuda e socorre sem recompensa. É assim que a gente vai estar proporcionando o nosso equilíbrio, é assim que a gente vai estar conseguindo dar utilidade a essa ferramenta, essa que se chama mediunidade para cada um de nós. Porque a partir do momento que a gente descobre que tem essa mediunidade, essa facilidade de receber essas informações, de ser influenciado pelo plano espiritual, de verificar algumas coisas que estão acontecendo, é claro que sempre como Paulo de Tarso falava, agora eu vejo em parte, mas estou vendo em parte. Não é tudo ainda, mas estou vendo alguma coisa. Em um cenário, né, que a gente pode dizer, né, em terra de cego quem tem olho é rei, né, você está vendo alguma coisa, mas a gente não está vendo tudo. Um dia a gente vai ver tudo, vai ver face a face. E a gente começar a pensar que existe uma multidão de espíritos nos observando, e às vezes a pessoa está cata de louro, está querendo, às vezes, até parecer ser mais do que é,
e começa a ser assediado por esses espíritos que também, muitos, estão na ignorância, no sofrimento, e queriam muito se comunicar com aqueles que estão aqui encarnados, ou então que alguém aqui encarnado fizesse alguma coisa que ele não pode mais fazer, porque ele agora está do outro lado da vida, e vai ficar assediando aqueles que ficam buscando louros, ou então parecendo ser o que não são. Aí logo em seguida ele vem trazer exemplos da vida de Jesus e mostrar para a gente que, na verdade, a Terra é uma grande escola. E enquanto você está ensinando os alunos, vai ser normal que você observe que os alunos vão errar, vão abandonar a lição, eles só vão conseguir aprovação também o dia que conseguirem assimilar a lição. Mas enquanto isso não acontece, eles vão ter ali os seus momentos de rebeldia, momentos até mesmo de esforço também para o aprendizado. E aí o Emmanuel vem lembrar que ó, quando criança Jesus foi ouvido no templo, mas aquilo ali foi só uma admiração, ninguém, na verdade, tirou proveito daquela conversa que ele coloca aí com Cristo. O João Batista também, os nazarenos, ele vem trazendo várias passagens do Evangelho que as pessoas apenas se beneficiaram e não tiveram momento de a gratidão, pelo menos. Aliás, me veio até na cabeça a passagem do Evangelho que não está aqui. Lembra que, né, cada um dos cegos que voltaram a enxergar, dos coxos que voltaram a andar, um só voltou para agradecer. Um só voltou. Quer dizer, isso acontece o tempo todo aqui na Terra. Mas depois ele vem chamar a atenção de poucos personagens. Ele fala de 4 personagens aqui. Ele fala, ó, de toda aquela multidão que teve contato com Cristo, Pedro negou Cristo 3 vezes, mas quando teve a oportunidade do reencontro após a crucificação com Cristo, Cristo, me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? 3 vezes o galo cantou, ele chorou naquele momento, entendeu a simbologia e dali ele se determinou a seguir o Mestre até o final da sua vida, até morrer também crucificado, mas de cabeça para baixo. Então, uma história muito, muito bonita ali da história do caminho, que está relatada no livro Atos dos Apóstolos. Maria de Magdala tem uma história maravilhosa de vida. A Maria de Magdala, que no início, obsediada e também, muitas das vezes, sempre ligada à ideia da sensualidade, ela acaba com aquela vaidade feminina e vai viver o restante das vidas dela cuidando de crianças órfãs e cuidando de leprosos, até se descobrir com lepra também, no final da vida, e desencarnar com lepra também. Joana de Cusa, ela acabou morrendo martirizada também, né? Estava amolecida no conforto doméstico, acabou acompanhando os passos do mestre. É uma das encarnações da Joana de Ângeles, da mentora de Valdo Pereira Franco. E depois vem falar de Paulo de Tarso também, o perseguidor. Quer dizer, 4 personagens só, no meio de uma multidão de espíritos que podemos até ter sido alguns de nós aqui, que de alguma maneira, ou de maneira direta, que eu acho muito difícil diretamente, pode até ser, ter tido contato com Cristo naquela época, naquele momento, mas a grande maioria de nós, de maneira indireta, a gente teve sim alguma influência, alguma coisa, e ali naquele primeiro momento passou totalmente despercebido, e só agora, 21 séculos depois, a gente está começando a despertar para a importância de você estar trazendo para o coração e para as atitudes também. Por quê? Porque chega um momento em que o aluno finalmente, depois de muitas encarnações, de muito trabalho, de muito projeto, finalmente ele desperta para a importância de que ele tem que estudar e tem que obter aprovação. Não adianta, a gente não quer ficar criança para o resto da vida. Mas o Emmanuel, ele vem chamar a atenção para a gente. Ó. Não vamos buscar louros e reconhecimento de jeito nenhum, porque você não vai ter o reconhecimento que você está achando que vai ter. E quando ele fala isso é porque aqui na Terra a gente o tempo todo está buscando uma formação, um estudo, para poder buscar ter meios de entrar no mercado profissional competitivo, e o tempo todo se fala em louros. Mas com relação à mediunidade, esquece isso, apenas serve
age e serve. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.